O mangá de Dragon Ball Super finalmente tá de volta, galera, e com um capítulo muito bom que deu pro Gohan o papel de ser a inspiração para a próxima geração, tornando ele o herói que inspirou o Goten e o Trunks. Além disso, esse capítulo ainda trouxe pro mangá um personagem famoso que só tinha aparecido em fillers no Dragon Ball Z, ainda dando pra ele uma posição de honra no planeta Terra. Esse capítulo tá muito bom e aqui a gente vai conversar sobre tudo o que tá acontecendo e sobre o possível futuro do mangá de Dragon Ball Super, então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, pra quem não tá muito por dentro, o mangá tinha entrado em pausa após o falecimento da Akira Toriyama, e esse é o primeiro capítulo de Dragon Ball Super que lançou desde então. Esse capítulo não é parte de uma nova saga, na verdade ele é um one shot, que significa que essa história aqui não vai dar em outro lugar. Na realidade ela já deu tecnicamente, porque isso daqui é uma prequel pro filme Dragon Ball Super Super Hero. Esse capítulo se passa antes do arco equivalente ao filme e explica algumas coisas dele, como por exemplo porque o Goten e o Trunks decidiram virar heróis, dando um destaque muito interessante para isso tudo e tornando todo esse plot deles muito mais legal do que antes. A história começa na verdade com o Goten assistindo o anime do Clean God, que é aquele super-herói que eles idolatram e que se basearam para virar os Saiyamans X. Acontece que nessa época o Trunks não gostava do Clean God, ele achava esse tipo de coisa meio brega. Só que depois a cena muda para um outro dia em que o Trunks está indo para uma excursão escolar em um museu. E aqui, dando um corte nesse plot dos super-heróis, a gente teve alguns detalhes muito interessantes, porque no museu os alunos começam a passar por um tipo de corredor com estátuas dos vários heróis que já protegeram a Terra, e lá tem alguns nomes que a gente conhece, como por exemplo o Mestre Mutaito, que foi o mestre do Mestre Kami. A gente também tem algumas figuras que são heróis, porém a identidade deles não é conhecida por alguma razão. Por exemplo, o Goku tem uma estátua dele criança lá de quando ele protegeu o mundo do Piccolo Daimao, só que eles só colocaram uma interrogação no rosto do Goku, porque sabiam mais ou menos como ele era, mas não sabiam como era o rosto dele. A gente também tem uma estátua do Mr. Satan, que recebeu os créditos por ser um grande herói da Terra, né? E também tem uma estátua do grande Saiyaman, que é muito legal, principalmente para quem gosta dessa parte do personagem do Gohan. A parte mais interessante disso, pessoalmente, é que todos esses heróis estão em um tipo de corredor, ou seja, no mesmo grupo, e só tem um que tá em uma posição de destaque, que é o Oribu. Sim, é aquele personagem com uma temática grega, que é como se fosse um tipo de Hércules do mundo de Dragon Ball, que apareceu durante o torneio do Outro Mundo, aquele arco filler do Dragon Ball Z, ou seja, esse daqui é mais um personagem que não existia dentro da história principal e agora foi acrescentado. Na aparição dele no anime de Dragon Ball Super, o Sr. Kaiô chega a comentar que a maioria das lendas heróicas da Terra são baseadas nas ações do Oribu, e depois de morrer ele recebeu permissão para ficar treinando lá e essas coisas todas. Com essa aparição dessa estátua, no mínimo a gente consegue dizer que a parte das lendas de heróis da Terra serem baseadas nele agora é canônica, e a existência do personagem também. Se ele foi treinar no Outro Mundo ou não, a gente não viu isso dentro do mangá, pelo menos. Não necessariamente a existência do Oribu dentro do mangá significa que absolutamente tudo do torneio do Outro Mundo existe e absolutamente daquela forma. Pode ser que algo semelhante tenha acontecido, mas não exatamente daquele jeito. De qualquer forma, como eu falei, é muito interessante porque essa estátua é a única que não tá lá dentro do corredor, ele tá lá na frente do museu como se ele tivesse um destaque maior, que faz a gente entender que pelo menos dentro da cultura dos humanos lá na Terra, o Oribu é visto como sendo a maior figura heróica ou o maior herói que eles já tiveram. O que é muito interessante, porque pessoalmente falando, talvez seja até mais interessante que o torneio do Outro Mundo em si não seja canônico. Os personagens sim. Para ser mais específico, imagina só o seguinte: ignora momentos como por exemplo o Yantia enfrentando aquela galera para manter a moral deles em cima, e aí para desenvolver mais o plot do Goten e do Trunks agindo como super-heróis, eles simplesmente por alguma razão iriam para outro mundo e iriam encontrar o Oribu, o maior herói da história da Terra, e eles iriam se aventurar juntos, iriam aprender com ele. Como eu falei, mantendo o filler do Dragon Ball Z como filler para manter a moral desses personagens lá em cima, e eles também poderiam ser aproveitados de uma forma mais coerente dentro do plot atual da obra. Ele servir como um tipo de mentor pro Goten e Trunks seria muito bom, porque não só seria um easter egg muito bacana, mas também iria aproveitar melhor esse personagem e seria um desenvolvimento muito bom para essa questão de eles quererem ser super-heróis. Mas beleza, agora voltando para a história, a gente vê também que o filme do Clean God está sendo gravado lá naquele museu, por uma baita coincidência. Por uma outra coincidência também, tem alguns bandidos passando por lá. Um deles até tem a estúpida ideia de tentar fazer o Trunks de refém, só que não funciona, mas aí tem um momento que o Trunks acha que o melhor seria ele usar os poderes dele e impedir os bandidos, mesmo que isso mostre que ele não é uma pessoa comum. Só que o Clean God vai lá e fala pra ele que ele não pode usar os poderes dele na frente dos outros, não sem uma máscara ou então um disfarce. E até explica pro Trunks que existe um motivo
motivo pelo qual os super-heróis usam esses disfarces. Não é só porque é legal. Eles também usam isso para proteger as pessoas que são importantes para eles, para elas não se tornarem alvos. Isso faz o Trunks ficar pensativo sobre as pessoas que são importantes para ele, e então o Klingod desce o cacete nos bandidos, deixando o Trunks completamente surpreso e empolgado com aquilo tudo. Ele se torna um fã automaticamente do cara. E foi a partir daí que o Trunks decidiu virar um super-herói. Ele falou com o Goten e eles se tornaram o Saiyaman X. Nesse capítulo também a gente vê que, na verdade, o ator do Klingod era para ser um dos discípulos do Mr. Satan, só que ele estava doente e o Gohan foi lá substituir. Ele já estava disfarçado, então não dava para reconhecer a aparência dele, o traje tinha um modificador de voz, então o Trunks não percebeu isso. E vocês até poderiam dizer, mas era para ele ter sentido o Ki. Realmente, mas se a gente for lembrar, até no filme Dragon Ball Super Super Hero, o Trunks e o Goten não estavam muito bons nisso de identificar o Ki das pessoas. Ainda mais considerando que o Gohan não usou muito poder para bater naqueles caras, faz sentido o Trunks não ter sacado que era ele. E é importante destacar uma coisa que eu vi muita gente confundindo. O Gohan não é o Klingod. O Klingod é um personagem fictício dentro do mundo de Dragon Ball. O Gohan não sai por aí agindo como um Klingod e ele nem sequer era o ator principal. Ele estava lá como substituto. Mas ainda assim, ele foi quem representou essa figura pro Trunks e deu todo esse discurso para ele, que fez ele ficar motivado a agir como super-herói. E basicamente o capítulo acaba com o Goten e o Trunks finalmente assumindo as identidades deles como super-heróis. É um capítulo muito interessante, não avançou muito a história, ele só aprofundou um pouco mais das coisas, mas ainda assim é sempre muito bom ter Dragon Ball Super de volta, mesmo que seja só por um capítulo, porque sim, pelo que a gente sabe ainda, o mangá não vai continuar direto no mês que vem. Lançou esse capítulo, a gente vai ter mais uma pausa, mas provavelmente não vai demorar muito. A gente não tem uma confirmação e honestamente nenhuma ideia muito precisa do que vai acontecer quando o mangá voltar de fato. Só que a gente sabe que antes da pausa o mangá tinha deixado muito claro que o Black Frieza ainda é uma ameaça e vai ser uma ameaça futura. E também no último capítulo antes da pausa a gente tem Goku falando que com a nova força do Gohan a Terra tá segura mesmo sem ele por lá. Apesar de que seria possível, eu não acho que o próximo arco vai ser desenvolvendo de novo o plot do Goten e do Trunks. A participação do Gohan também, caso exista, provavelmente vai ser focado em ele ser o novo protetor da Terra, o que significaria que a gente voltaria pro Goku e pro Vegeta, provavelmente no plot do Black Frieza. Porque pra quem não se lembra, na verdade tem muito tempo que isso daqui tá sendo desenvolvido, fazem quase 20 capítulos que o Black Frieza apareceu, bateu neles e vazou. Ou seja, o mangá deixou claro que o Frieza vai ser um problema, parou aquele plot, desenvolveu o Dragon Ball Super Super Heroes, e é muito provável que agora, voltando dessa segunda pausa, por assim dizer, é isso que vai voltar a ser trabalhado. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha que eles vão fazer quando o mangá voltar de novo? O que você acha que seria interessante que eles fizessem com o personagem do Oribu, caso ele venha aparecer de uma forma direta no mangá? E claro, bora torcer para o mangá de Dragon Ball Super voltar o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.